Tá, então. A gente vai começar com um resuminho de taxas de crescimento. Então, tem no tempo discreto e no tempo contínuo. No tempo discreto, a taxa de crescimento está incidindo em momentos específicos e no tempo contínuo está incidindo a cada instante. Então, no tempo discreto, a fórmula é a seguinte. Então, você basicamente multiplica o y por 1 mais a taxa de crescimento. E aqui, por exemplo, eu teria o y1. E aí, com o y1, eu multiplico por 1 mais a taxa de crescimento do período 2, né? Aí eu tenho y2. E se a taxa de crescimento for a mesma para todos os períodos, eu posso simplesmente colocar nesse formato aqui, que é uma função exponencial. Aí, o que eu faço se eu quero calcular a taxa de crescimento sabendo meu y inicial e meu y final? Uma opção é a gente usar essa equação de cima, né? Então, eu vou simplesmente abrir a equação, ou seja, multiplicar por y0 os dois termos. E aí, o que eu tenho? Eu tenho y0 mais g y0. E aí eu posso passar esse y0 para cá e ter o delta y, né? Minha variação da produção naquele período. E aí dividir pelo meu y inicial e ter a taxa de crescimento, porque taxa de crescimento em geral é a sua variação daquele período sobre sua quantidade inicial que você tinha, né? Outra opção é você fazer uma aproximação logarítmica. O que acontece? Você aplica o log nepriano no y, e aqui aplica desse lado e desse, naturalmente, né? Aí eu tenho log do y do meu período que eu quero, mais, e desse lado, o log do y do período anterior. Eu posso passar para o outro lado, é que eu tenho um delta do logaritmo neperiano, né? E aqui fica esse pedacinho da equação. O que acontece quando g for suficientemente próximo de zero? Vai acontecer que eu vou ter, na verdade, logaritmo neperiano de 1, né? E o que é logaritmo neperiano de 1? Dá para abrir desse jeito. Então, logaritmo neperiano de 1 vai ser o número que eu posso usar como expoente para para dar 1. Que no caso, você eleva alguma coisa para dar 1, você está elevando a zero, né? Isso para qualquer base, não precisa ser E. Então, logaritmo de 1 é zero. Lembra que a gente falou que o nosso g era muito próximo de zero, então eu posso também substituir o zero por g. Então, eu posso falar que esse delta logaritmo neperiano de y é g. Isso é uma forma de calcular minha taxa de crescimento de uma forma aproximada, né? Que é melhor quanto menor for o g. E em tempo contínuo? Em tempo contínuo, a gente tem que pensar de uma forma análoga à taxa de juros contínua. Ou seja, minha taxa de crescimento está incidindo sobre o meu produto total a cada instante do tempo que passa. Essa é a fórmula. Então, é um pouquinho diferente dessa. E a gente pode pensar de uma forma análoga, que a gente vai querer ver quanto o y variou naquele período sobre quanto a gente tinha de y no começo, né? Meu estoque inicial de y. Como é que a gente vê quanto y variou naquele período em um tempo contínuo? A gente vai ter que derivar yt em relação ao tempo, que é a minha variação infinitesimal em relação ao tempo, né? E como é que a gente acha isso? Então, vamos reparar, não sei se você já viu algum exercício de DSE, mas praticamente todos os exercícios de DSE se resumem a você aplicar o logaritmo neperiano numa variável e derivar em relação ao tempo. O que a gente está conseguindo com isso? A gente vai conseguir a taxa de crescimento. E eu vou mostrar por quê. Então, aqui a gente tem uma derivada que, na verdade, é uma regra da cadeia. Por quê? Porque eu não estou derivando um y, eu estou derivando uma função de y, que seria o logaritmo de y.
quando eu estou derivando uma função de y, em cálculo 1, a gente tem que ter uma regra da cadeia e que o meu resultado, na verdade, vai ser a derivada da minha função de y em relação a y, né? Vezes a derivada que eu queria originalmente, se não fosse uma função de y. Ou seja, vamos fingir que aqui a gente não tem esse ln, essa aqui seria a nossa derivada que a gente teria. Só que como é uma derivada de uma função de y, a gente vai fazer essa regra da cadeia, né? Então, o que a gente tem aqui? É a nossa variação do y naquele período. E o que a gente tem aqui? Por notação, né? A derivada de um log neperiano é 1 sobre o y. Quer dizer, a derivada do log neperiano de y em relação a y é 1 sobre y. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem nossa variação do y infinitesimal naquele período sobre y, que se te lembrar alguma coisa, provavelmente é isso aqui que a gente tinha antes, né? Então, a gente vê que facilmente, aplicando o logaritmo neperiano e derivando em relação ao tempo, a gente acha as taxas de crescimento. Isso para qualquer coisa de DSE. Aí, uma coisa muito importante é tomar cuidado com os símbolos, né? Esse Y chapéu é a notação que a gente usa para a taxa de crescimento. Você vai ver também K chapéu, L chapéu, mas é a nossa notação para taxa de crescimento sempre. Enquanto que nossa notação para variação no período é com a bola. Então, isso é a variação do período, é o fluxo, né? Então, a gente também pode representar nossa taxa de crescimento como y bolinha, variação do período, sobre y. Então, é importante não confundir os dois. Agora, a gente pode ir para começar a resolver a lista 1 de taxa de crescimento. Tempo contínuo. Suponha que K é igual a E elevado a 0,03t, L é igual a E elevado a 0,04t e H é igual a E elevado a 0,02t. Calcule as taxas de crescimento de Y em função das taxas de crescimento de K, L e H para cada caso. Então, o que eu tenho nessa situação? Se o meu Y é igual a K, então o meu Y vai ser igual à taxa de crescimento de K. Vamos aplicar o logaritmo neperiano no Y e o logaritmo neperiano no K. Aí a gente tem a propriedade do logaritmo, que não sei se você lembra, mas tem que multiplicar, o expoente sai multiplicando, né? Aí a gente pode derivar em relação... e o logaritmo neperiano de E, quer dizer, é 1. Opa! E aí a gente pode aplicar a derivada. E o que acontece quando deriva 0,03t em relação a t? A gente tem 0,03. De novo, é aquela regra da cadeia que eu falei, né? Isso aqui nos dá a taxa de crescimento de y. Então, essa é a resposta. Para o próximo, o procedimento é exatamente igual, né? Só que com outro valor. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido. A gente aplica o logaritmo neperiano, as propriedades do logaritmo, deriva em relação ao tempo para achar 0,4 e essa é a nossa taxa de crescimento de y. Quando y é igual a k vezes L, o procedimento é igual, só que aqui a gente tem, de novo, uma regra do logaritmo, que um logaritmo de um produto é a soma de dois logaritmos. Aí aqui a gente vai derivar em relação ao tempo. Você pode ver que isso aqui é a taxa de crescimento de y, que é igual à taxa de crescimento de k, mais a taxa de crescimento de L. Sempre por conta da mesma regra da cadeia, né? Se você fosse destrinchar, daria isso aqui para todos. Aqui a gente já achou na letra A taxa de crescimento de K,
que a gente achou a taxa de crescimento de Y quando ela é igual a K. Na letra B, a gente achou a taxa de crescimento de L. Então, aqui é só substituir com os valores que a gente encontrou na A e na B, que vai dar 0,07. Dividindo é a mesma coisa, é um procedimento análogo, né? Aplica o log, deriva em relação ao tempo. Aí é só substituir com os valores que a gente tinha. E ele pede interpretação também, né? Então aqui eu me esqueci de dar. A taxa de crescimento de Y vai ser igual à taxa de crescimento de K e de L. E eles estão contribuindo igualmente para o crescimento do produto. Tanto os dois insumos, né? Capital e trabalho. Quanto que aqui a taxa de crescimento de Y vai ser igual à taxa de crescimento de capital menos a taxa de crescimento de L. Então, a taxa de crescimento da mão de obra tem um efeito negativo na taxa de crescimento do produto. Logo, aqui, substituindo os valores, a gente tem uma taxa de crescimento negativa. Aqui a gente tem uma Cobb-Douglas. De novo, o mesmo procedimento. Aí a gente vê a propriedade do logaritmo mandando o expoente para frente, multiplicando. Deriva em relação ao tempo, e a gente acha aqui que a taxa de crescimento de Y é uma soma ponderada da taxa de crescimento do capital e da taxa de crescimento de L. Ou seja, os dois têm a mesma participação, né, na taxa de crescimento de Y. Isso aqui, como vocês podem ver, depende, né, como chama? Dos parâmetros, isso, da Cobb-Douglas. Aí é só substituir os valores. A gente acha 0,35. Aqui, muito parecido. Aplica o logaritmo neperiano. Deriva em relação ao tempo. E aqui a gente acha que é uma subtração ponderada. Mas, de novo, sempre sendo com o mesmo fator de ponderação, digamos, o mesmo peso, né? Aqui vai ser um pouco diferente. A gente, de novo, aplica o logaritmo neperiano, as propriedades do logaritmo, deriva em relação ao tempo. E o que a gente acha aqui é que a taxa de crescimento de Y é igual a beta vezes a taxa de crescimento de K, mais 1 menos beta vezes a taxa de crescimento de H, que seria o capital humano, mais taxa de crescimento da mão de obra. Aí a gente tem todos esses fatores, né? O único que falta é a taxa de crescimento de H, que a gente ainda não calculou. Vamos substituindo aqui e vamos achar a taxa de crescimento de H, que é, como sempre, só aplicar o logaritmo neperiano e derivar em relação ao tempo. Aí fica 0,02, esse é o resultado. Aí aqui ele quer que a gente estabeleça de forma genérica a taxa de crescimento do produto em função das taxas de crescimento do capital e do trabalho em uma economia que oferece que obedece à função de produção Cobb-Douglas. Então isso é bem análogo ao que a gente já viu no exercício anterior, mas esses primeiros exercícios são meio parecidos mesmo. A gente tem que aplicar o log neperiano, as propriedades, derivar em relação ao tempo. E aqui, pelo mesmo motivo, a gente tem a taxa de crescimento do Y igual a alfa vezes taxa de crescimento do capital mais 1 menos alfa vezes taxa de crescimento de L. Ou seja, de novo, na Cobb-Douglas, né, a taxa de crescimento do Y vai ser determinada por uma ponderação das taxas de crescimento de capital e trabalho. Dependendo dos parâmetros que são na função de produção, né? Agora vamos ver a questão 3. Tempo discreto. Supondo que o PIB de um país seja igual a 100 milhões e cresça a taxa de 7% ao ano, determine o valor do PIB para os próximos 10 anos. Então, aqui no tempo discreto é aquela fórmula, o PIB do período que eu quero saber vai ser igual ao meu PIB inicial, vezes 1 mais G
elevado à quantidade de períodos que eu quero que passem, né? Aí aqui é uma simples substituição do PIB inicial que ele fala, 100 milhões, mais taxa de crescimento, e a cada período você vai trocando o seu T, né? Então começa com 107 e acaba em 196. Agora, tempo contínuo. Os valores que ele fala são exatamente iguais, se não me engano. Sim. Aí ele aqui já dá a sua função para a taxa de crescimento do tempo contínuo, né? Então, de novo, eu quero saber meu valor do PIB em Y1 até Y10. Então, aqui é só substituir também. Aqui o tempo é 1, né? Então fica 0,07, que é a nossa taxa de crescimento só. Mas nos próximos períodos aqui teria um T, né? E a gente substituiria pelo T equivalente. Então começa em 107, que nem o outro, e termina em 201. E agora ele quer saber, compare os resultados obtidos com os dois métodos. Os valores foram parecidos? Qual resulta em um PIB maior em 10 anos? Então, os resultados foram bem parecidos, né? Para essas duas previsões. No começo, especialmente, muito parecido. E aí, conforme o tempo foi passando, os resultados ficaram menos similares. Isso por quê? Porque a taxa de crescimento contínua incide em cada instante no PIB, né? Então, eu vou ter um crescimento bem maior se eu considerar uma taxa de crescimento contínua do que se eu considerar uma taxa de crescimento discreta que incide a cada 1 ano, a cada 6 meses. Enfim. Aqui eu estou considerando um crescimento bem maior e isso vai resultar em uma previsão de um PIB consideravelmente maior em 10 anos. Então, se você achar que você está prevendo uma taxa que, na verdade, é contínua e você quiser usar um preditor discreto, né, você vai se dar melhor para anos mais próximos do seu momento inicial do que para muito distante. A previsão vai ficando cada vez pior. Não entendi esse final. Oi. Quanto mais próximos é melhor usar. Então, é porque, por exemplo, o PIB em geral tem uma taxa de crescimento contínua, né? Isso seria uma aproximação, falar que ele cresce a cada ano, ou sei lá. Então, se você quiser prever seu PIB para daqui a 10 anos, você está melhor fazendo um método desses do que esse, porque as previsões são bem parecidas para o começo, mas aí vai ficando diferente, porque aqui no contínuo você considera que sua taxa de crescimento está incidindo a cada momento. É como se fosse, tipo, juros, sabe? Entendi. Aí para depois de muito tempo, dá um lag bem grande se você usar uma fórmula para discreto. Suponha que a taxa de crescimento do capital seja 3% a cada período. A taxa de crescimento populacional seja 2%, que K0 é igual a 2, ou seja, nosso K inicial é igual a 2, e L0, ou nossa mão de obra inicial, é igual a 1. Onde K é o capital no instante inicial e L é o estoque de trabalhadores no instante inicial. Calcule os valores de Y nos instantes T0, T1, T2, T10, para os casos abaixo. Então, aqui o que eu quero? Eu tenho essa fórmula, né? Que eu escrevi de uma forma diferente, mas é exatamente igual a essa. Então, é o meu montante que eu quero saber, vezes o meu montante inicial, é elevado à minha taxa de crescimento e a quantidade de períodos que passaram. Aí, eu tenho isso. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber tanto o meu Y inicial, né? Que eu posso facilmente calcular aqui, porque eu tenho esses valores iniciais de L e de K. E eu também quero saber minha taxa de crescimento. Então, eu posso começar calculando qualquer uma dessas variáveis faltantes, né? No caso aqui, eu vou começar calculando a taxa de crescimento G do PIB. E aí, para calcular a taxa de crescimento, é aquele procedimento. Aplica o logaritmo neperiano. Então, aqui eu vou ter o logaritmo neperiano de Y igual a logaritmo neperiano de 2 mais logaritmo neperiano de K mais logaritmo neperiano de L. Aí eu derivo em relação ao tempo. Aqui será a minha taxa de crescimento de Y.
Só que uma constante derivada em relação ao tempo é zero, né? Porque uma constante não varia com o tempo. Mais minha taxa de crescimento de K, mais minha taxa de crescimento de L. Então, assim, esse 2 some. E eu tenho que minha taxa de crescimento de Y é igual a minha taxa de crescimento de K, mais minha taxa de crescimento de L. Então, isso é algo que a gente pode achar no enunciado, né? A gente tem que a taxa de crescimento do capital é 3% e a taxa de crescimento populacional é 2%. Essa é uma substituição que a gente pode fazer. E o nosso G é 5%. Mas aí o que falta para essa fórmula ficar completa, né? Falta o Y inicial. Como é que eu vou achar nosso Y inicial? Eu tenho tudo aqui, né? Eu tenho meu montante inicial de produto e mão de obra e minha função de produção. Então, substituindo, dá 4. E aí ele quer a cada período. Então, o meu Y0 eu já tenho aqui. Meu Y1 é o montante inicial de Y vezes é elevado a taxa de crescimento vezes o meu T. No caso, o meu T para T1 é 1. Aí dá 4.2, 4.42 e 6.95, facilmente factível no R. A única coisa que muda a cada período é esse T. E para esse? Mesma coisa, né? Eu vou começar achando a taxa de crescimento. Poderia começar achando o meu Y inicial, mas é uma escolha. Aí eu vou aplicar o logaritmo neperiano, derivar em relação ao tempo. Vou achar que minha taxa de crescimento de Y é igual à taxa de crescimento de L menos a taxa de crescimento de K, que é uma taxa negativa, porque a taxa de crescimento do K é maior. Vou achar meu Y inicial, e aí 1 sobre 2, porque são os valores que foram ditos no enunciado, né? E aqui, como a minha taxa é negativa, meu valor inicial vai, na verdade, diminuir. Né? No período 10 vai estar consideravelmente menor. Aqui, de novo, a única coisa que muda, uma vez que você substituiu o valor inicial e a taxa de crescimento, é o T. Aqui temos, de novo, Jacob-Douglas. Começar fazendo a taxa de crescimento. Aplico o log neperiano. As propriedades do log. Substitui os valores, né? E aqui eu tenho minha taxa de crescimento para esse Y. Agora, é só achar o Y0, substituindo de novo os valores na função de produção. E aí, mesma coisa, Y0, taxa de crescimento do Y, e a cada T que você quiser, achando os resultados. Então, vamos para uma revisão de Harold Domer para poder continuar a lista 2. Quer dizer, começar a lista 2. O Harold Domer que vocês estudam na aula é o Harold Domer adaptado, que é basicamente um modelo que considera proporções fixas dos insumos. Ou seja, se eu tenho 10 cozinheiros e 10 fogões, eu vou produzir tanto. E se eu tiver 11 cozinheiros e 10 fogões, eu vou produzir exatamente a mesma quantidade anterior. Não adianta nada eu aumentar meu número de cozinheiros, que eu não vou produzir mais. Então, e por que ele considera isso? No caso, no momento histórico em que esse modelo foi criado, tinha uma abundância muito grande de mão de obra, e tão grande que, assim, não adiantava ter mais gente no mercado de trabalho, que não ia aumentar a produção de jeito nenhum, porque o que tinha era um insumo limitante, que no caso era o capital. Então, a mão de obra era abundante e o capital escasso, limitando a produção. Ou seja, isso abre um espaço para ele construir o modelo dele de uma forma bastante simplificada, que ele vai colocar que o Y só depende de uma constante vezes o capital. Ou seja, nesse modelo, a mão de obra não vai aumentar em absolutamente nada, não vai influir no produto. Então, essa é a nossa equação principal, né, que é a nossa função de produção.
E a segunda equação mais importante desse modelo é a equação de acumulação de capital. Como é que eu vejo qual vai ser meu capital do período seguinte? Eu tenho meu capital desse período, mais o meu investimento em capital, menos quanto o capital depreciou. Então, esse é o que eu tinha, né? Mais uma variável de fluxo, que foi a variação do capital no período. Como é que eu posso representar isso de uma forma diferente? Eu posso representar pela taxa de poupança vezes o Y, porque nessa economia fechada a poupança é igual ao investimento, né? Taxa de poupança é a taxa que eu vou investir de Y para produzir capital, menos uma porcentagem do capital do período que depreciou, estragou, né? Então, se a gente tem esse Y aqui e esse Y aqui, a gente pode fazer uma substituiçãozinha. Com essa substituiçãozinha, a gente passa esse capital do período atual para o outro lado, fica um delta capital. Aqui a gente pode colocar em evidência esses dois capitais que ficaram. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir tudo por K. E aí, o que fica? Fica a taxa de crescimento de capital, não fica? Que é igual a isso? Então, se a gente tem a taxa de crescimento de capital, o que eu posso querer? Agora eu quero ver per capita. O que é capital per capita? É o capital dividido pela quantidade de mão de obra. Então, agora eu vou aplicar o logaritmo neperiano no capital per capita. E vai dar pelas propriedades do logaritmo, né? Logaritmo neperiano de K menos logaritmo neperiano de L, porque estava dividindo. Se eu derivar, eu vou achar que a minha taxa de crescimento do capital per capita é igual à minha taxa de crescimento do capital menos a minha taxa de crescimento de L. E aqui eu já tinha achado, né? Então a gente pode substituir. Então a minha taxa de crescimento do capital per capita é igual à taxa de poupança vezes essa constante que a gente tem, A, que mais tarde a gente vai ver no curso o que é, menos a depreciação, menos a minha taxa de crescimento da mão de obra, que muitas vezes as pessoas chamam de N, né? Muitas vezes vai aparecer como N. Então, aqui a gente terminou. E a gente pode passar para a lista 1. Não, a lista 2, desculpa. Tá, então, a gente começa com Harold Domer na lista 2. E a questão 1 diz: se a taxa de poupança de uma economia... Não, seja essa a taxa de poupança de uma economia... Opa, tem uma notificação. Como é que eu faço? Alô? Tá gravando ainda? Tá, né? Tá. Então, não, mas o telefone não é meu, não. Tá. Questão 1. Seja essa a taxa de poupança de uma economia, θ a relação capital-produto, N a taxa de crescimento populacional e delta a taxa de depreciação. Se S é igual a 20% do PIB, θ é igual a 2,5, N é igual a 2% ao ano e delta é igual a 5% ao ano. E se a oferta de trabalho for ilimitada, calcule a taxa de crescimento do produto per capita, assumindo que é trabalho excedente. Então, por que ele fala que a oferta de trabalho é ilimitada e que o trabalho é excedente? Porque ele está tentando te dar uma dica que o modelo é Harold Domer, né? Em que a gente só depende, a nossa produção só depende do capital. Então, essas são as nossas equações básicas. E aqui eu vou fazer basicamente a mesma derivação que eu fiz antes, mas um pouco mais completa. Então, a gente vai passar isso aqui para o outro lado, né, para achar o ΔK, substituir aqui, pôr em evidência o KT e mandar para o outro lado dividindo, né, o KT. Aí fica nossa taxa de crescimento do capital é igual a S vezes essa proporção, menos nossa taxa de depreciação.
Se a gente quiser per capita, aquele procedimento que eu expliquei, né? Aplica o logaritmo, deriva em relação ao tempo. Aqui a gente tem nossa taxa de crescimento do capital per capita, a gente pode substituir aqui. Se eu estiver indo muito rápido, me fala. A gente pode substituir aqui. Não, tá rápido, mas como vai ficar gravado, pra, tipo, pessoal, só pausar. Tá. Aí a gente substitui. Em geral, isso aqui eles chamam de N, né? Inclusive no exercício tá N. E aqui o que acontece? Vou tentar diminuir um pouco a velocidade. A gente pode querer ver, e é o que o exercício está pedindo, para saber a nossa taxa de crescimento do produto per capita. Então, vamos colocar de lado rapidinho isso aqui que a gente achou e vamos pensar no nosso produto per capita. O nosso produto per capita é nosso produto dividido pela mão de obra, que vai ser igual, né, a isso aqui, dividido pela mão de obra. E o que é esse? É capital per capita. Então, a gente tem que o nosso produto per capita é essa constante vezes nosso produto per capita. E aqui eu não escrevi, mas vamos ver se eu consigo usar a canetinha? Eu não sei como é que faz. Acho que eu não sei usar a canetinha. Eu não me programei para isso, mas enfim, vamos tentar imaginar que a gente aplique nosso logaritmo neperiano nesse e nesses. O que acontece se eu aplicar meu logaritmo neperiano nesse e nesses? Vai ficar logaritmo neperiano de y é igual a logaritmo neperiano de a mais logaritmo neperiano de k. Vamos derivar tudo em relação ao tempo e vai ficar taxa de crescimento de y igual a derivada do logaritmo neperiano de a, e isso é uma constante, né? Então vai ser 0, mais taxa de crescimento de k per capita, desculpa. Então, o que a gente achou? Que essa constante não está influenciando em nada a nossa taxa de crescimento, ou seja, a minha taxa de crescimento de y é igual à minha taxa de crescimento de k. De novo, o motivo é só porque a derivada em relação ao tempo de uma constante é 0. Então, se a minha taxa de crescimento de y per capita é igual à minha taxa de crescimento de k per capita, então, se eu achei isso aqui, eu achei minha taxa de crescimento de y per capita. Aí é só substituir os valores, né? Vamos substituir, a gente tem nossa taxa de poupança, esse valor aqui que a gente ainda não sabe o que é, nossa taxa de crescimento populacional e nossa taxa de depreciação. Então, o que a gente pode substituir por enquanto é isso. E o que é A? Bom, a gente sabia que A, pela nossa equação de produção, né, função de produção, a gente pode achar A simplesmente dividindo por K dos dois lados. Então, nosso A é 1 sobre K. E o que é uma relação capital-produto? Eu não sabia, mas quando eu fui fazer a lista de exercícios, eu descobri que é só o nome mesmo, K dividido por Y. Então, elas são o inverso uma da outra, né? Então, A é igual a 1 sobre θ. Aí é só substituir o valor que ele deu para θ e achar que é 1% a nossa taxa de crescimento de Y. Com os mesmos dados da questão anterior, qual deveria ser a taxa de investimento dessa economia se o crescimento desejado do produto per capita fosse de 3% ao ano? Então, mesma coisa do exercício anterior, só que todos os dados que a gente tinha risca o as, que a gente não tem mais, e aí a gente vai pré-determinar que nosso crescimento que a gente quer é 0,03. Aí é só uma questão de elaboração matemática, né? Nosso as que a gente precisa é 25%. Então, basicamente, o que essa questão está dizendo é que você pode ter a tentação de
almejar uma taxa de crescimento do PIB per capita e chutar uma taxa de poupança que corresponde a ela. Um prelúdio do que está por vir. Então, questão 3. No modelo HD, quando existe trabalho excedente, a função de produção pode ser representada por Y igual a K, onde há uma constante. Qual a relação capital-produto dessa economia? Como a relação capital-produto e a produtividade marginal do capital se relacionam? Então, qual é a relação capital-produto dessa economia? A gente já sabe que o Y é igual a, quer dizer, o A é igual a Y sobre K, e a relação capital-produto é K sobre Y. Então, naturalmente, a relação capital-produto dessa economia é 1 sobre A. E como a relação capital-produto e a produtividade marginal do capital se relacionam? O que é a produtividade marginal do capital? Seria derivada de Y em relação a K. De novo, eu devia ter escrito isso no slide, né? Mas pensa D de Y sobre D de K. Ou seja, a gente também pode pensar D de A sobre K sobre D de K. O que isso dá? Dá A, né? Que é a derivada de K sobre, em relação a K dá 1, e a constante está aí. Então, a relação capital-produto é o inverso da produtividade marginal do capital. Ou, basicamente, a produtividade marginal do capital é A, e a relação capital-produto é o inverso de A. Então, B. Seja G a taxa de crescimento desejada para essa economia. Dados N e taxa de depreciação. Quanto maior a relação capital-produto, maior ou menor a taxa de poupança necessária para se atingir G? Explique. Bom, a gente pode pensar isso de duas formas. Intuitivamente, eu pensei em colocar dessa forma aqui, por exemplo. Isso é uma relação capital-produto, né? Digamos que é uma relação capital-produto pequena. Ou seja, para cada Y que eu for produzir, eu preciso de K. Para uma unidade de K, eu posso produzir uma unidade de Y. Vamos aumentar essa relação capital-produto. Então, mesma coisa, né? Só que com uma relação capital-produto maior. E aqui? Quanto eu preciso de K para produzir uma unidade de Y? Provavelmente 100K, né? Para dar uma unidade de Y. Então, se aqui eu precisava só de 1K para produzir uma unidade de Y, aqui eu preciso de 100K para produzir uma unidade de Y. Então, aqui é bem menos produtivo, né? Então, com uma maior relação capital-produto, eu preciso de bem mais K para produzir a mesma quantidade de Y. E basicamente, então, eu vou precisar ter muito mais investimento para produzir muito mais K. Essa é uma forma de entender. Outra forma de entender é substituindo. Então, aqui, lembra que era inverso da relação capital-produto, o nosso A, né? Então, aqui, basicamente, é SA menos depreciação, menos taxa de crescimento populacional. A gente só colocou em função de capital-produto. Então, se isso aumenta, isso diminui, porque está sendo multiplicado por dividido por um número maior, né? E se tudo mais fica constante, e eu quero deixar nosso G um G dado, se isso aqui está diminuindo, eu vou precisar aumentar esse aqui. Então, se você aumenta a sua relação capital-produto, você precisa aumentar a sua taxa de poupança também para equilibrar. Porque seu capital vai estar sendo menos efetivo ou eficiente, sei lá, em produzir seu produto. Letra C. No modelo HD, a mão de obra excedente desempregada não gera incentivos para as firmas contratarem mais trabalhadores. Por quê? Então, como a gente falou, no modelo HD, a gente tem uma mão de obra muito, muito abundante. E você aumentar em uma unidade da população não vai aumentar a sua produção em nada.
Então, se tiver desemprego, o trabalhador até aceitaria ser contratado por, sei lá, 1 centavo. Só que o empregador nunca vai querer contratar ele porque ele vai gastar 1 centavo para ter um aumento de produção de 0. Então, como a minha produção nunca vai aumentar, eu nunca vou querer contratar os desempregados. Porque minha única forma de aumentar a produção é se eu aumentasse minha quantidade de carro. E aí sim eu ia querer contratar os desempregados. E no modelo solo, tem trabalhadores desempregados? Qual a diferença em relação ao modelo HD? Bom, se no modelo HD a função de produção só levava em conta nosso montante de capital, no modelo solo eu tenho que minha produção depende tanto do meu capital quanto da minha mão de obra e eles são substituíveis de uma certa forma. Então, mesmo se eu tiver, por exemplo, se eu tiver uma mão de obra muito, muito grande e pouco capital, a produtividade marginal da mão de obra vai ser bem, bem baixa. Mas sempre vai ser positiva. Do tipo, se eu tiver 1000 cozinheiros na mesma cozinha, eu colocar mais um, não vai aumentar quase nada, mas talvez ele lave os pratos, sei lá. Enfim, vai ter algum ganho, nem que seja bem esdrúxulo. Então sempre vai ser bom, porque o salário do desempregado é 0. E ele sempre vai aceitar trabalhar por mais de 0. E você sempre vai ter um aumento de produção positivo, mesmo que muito, muito pequeno. Então, não haveria desemprego se essa função de Cobb-Douglas do modelo solo fosse verdade. De novo, a explicação é só porque a produtividade marginal do trabalho é positiva. Questão 4. Muitas políticas de desenvolvimento são baseadas em ajuda externa dos países ricos para os países pobres, para investimento em capital físico, a chamada abordagem do hiato financeiro. Qual a racionalidade dessa política? Qual o resultado esperado? Então, a política acredita que, como eu falei, acho que foi alguns exercícios atrás, que ele falava, eu quero um crescimento de 0,3%, e então que poupança eu tenho que ter? Então, a política se baseia em acreditar que esses parâmetros aqui são fixos, dados da economia. E que se eu tiver, quer dizer, se eu quiser uma dada taxa de crescimento da produção, basta eu aumentar a minha taxa de poupança e a minha taxa de investimento. Mais que isso, ele acredita que sua taxa de investimento com certeza vai aumentar se você aumentar a sua poupança. Então, baseado nessas premissas, eles acham que os países pobres não conseguem poupar mais que uma certa porcentagem do PIB deles. Então, que eles têm essa falta de capacidade de poupança que impede eles de conseguir taxas de crescimento per capita altos, de aumentar a riqueza deles, né? Então, o que aconteceria? Se o país pobre não consegue poupar, o país rico deveria completar a poupança faltante do país pobre, e ele chama essa poupança faltante de hiato financeiro. E isso automaticamente geraria investimentos em capital físico, e o investimento em capital físico automaticamente geraria crescimento do PIB per capita, ou seja, da riqueza. Qual a avaliação que Easterly faz dessas políticas? Elas entregam o crescimento prometido? Por quê? Então, o Easterly avalia que essas políticas não foram eficazes, uma vez que elas tinham por hipótese 2 coisas que não se realizaram. A primeira é aquela que eu falei, né? Que com certeza, se você tiver poupança disponível, ela vai virar investimento. E o Easterly fala que não, que às vezes a ajuda externa vai para comprar bens de consumo. E a segunda coisa é que não necessariamente o investimento em capital físico vai realmente aumentar o produto, que isso não é com certeza. No que ele fala que a relação capital-produto não é exógena, como em Harold Domer, ele quer dizer que não tem um A, vamos voltar aqui, não tem um A que está regulando
quanto o seu investimento quer dizer, quanto o seu capital vai gerar de produto, né? Isso na vida real é meio imprevisível, né? Não tem um exógeno te falando, você investiu tanto em capital, você vai ter tanto de produto. Então essa é a segunda crítica do Easterly. Aí aqui, quando a economia atinge o pleno emprego em HD, o crescimento do produto por trabalhador passa a ser zero, pois a função de produção desse modelo apresenta coeficientes fixos. Isto é, o requerimento de capital e trabalho para produzir uma unidade de produção são fixos. A crítica de Easterly apoia-se na observação de que o modelo ignora os incentivos econômicos e a reação dos agentes a esses incentivos. Que incentivos são esses e como eles agiriam para permitir o crescimento? Então, o que o Easterly ignora, quer dizer, o que o Easterly fala que o Harold Domer ignora, é o fato de que se eu tenho mão de obra abundante, eu não vou limitar a minha produção porque eu não tenho capital físico. Eu vou fazer uma produção que use uma tecnologia intensiva em mão de obra, né? Então, por exemplo, o exemplo que ele dá no texto é a construção de uma estrada na Índia versus nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles usam talvez um cara com uma britadeira boa, e na Índia eles vão ter uns martelinhos e talvez 100 caras. Então, dependendo dos recursos que você tem, você vai usar tecnologias diferentes que, né, tipos de função de produção diferentes. Algumas vão exigir muita mão de obra, outras vão exigir capital físico. Então, você se adapta e, né, o ser humano é adaptativo. Aí você tem alguma dúvida, Harley? Ou eu sigo com um resumo de solo? Porque eu tava pensando que esse resumo de solo tem 136 slides, aí eu não sei. Você quer tirar alguma dúvida? É bom. Solo simples. As equações básicas são a função de produção, que é uma Cobb-Douglas. Ou seja, aqui a gente está dependendo da mão de obra também. E a função de acumulação de capital, que é exatamente a mesma do modelo Harrod-Domer. Aqui a gente tem uma taxa de investimento, que vai ser a proporção do PIB do período que vai ser investida, menos uma taxa de depreciação, que vai ser a proporção do PIB do nosso estoque de capital, que vai depreciando. Então, esse é o nosso, digamos, fluxo de capital no período. Esse é o capital novo entrando, capital saindo. De novo, a notação bola quer dizer que está sendo derivada em relação ao tempo, quer dizer, o delta estoque. Então, em geral, a gente tem interesse nas variáveis per capita, né? Então, vamos dividir tudo por L e vamos ver o que acontece. Então, dividindo tudo por L, a gente vai ter aqui que o que era L elevado a 1 menos alfa, esse 1 vai cancelar com esse. A gente vai ter L elevado a menos alfa, que nada mais é que 1 sobre L elevado a alfa, né? E aqui, que bonitinho, a gente tem exatamente um capital per capita elevado a alfa. Então, meu Y per capita é igual a aquela mesma coeficiente que tinha no modelo de Harrod-Domer, vezes meu capital per capita elevado a alfa. Ou seja, a equação do Y per capita é bem parecida com a do Harrod-Domer. A única coisa é que antes não tinha um alfa, né? Agora tem um alfa, ou antes o alfa poderia ser 1. Então é muito parecido. E a gente vai ver que se antes a taxa de crescimento do produto per capita era exatamente igual à taxa de crescimento do capital per capita, agora a taxa de crescimento do produto per capita é um pouco diferente da taxa de crescimento do produto per capita. Na verdade, ela
é a taxa de crescimento do produto multiplicado por uma constante, que seria esse alfa. Então, só falando um pouco antes, né? E como é que a gente deriva o modelo? De novo, a gente tem interesse na variável per capita. A gente já achou nosso Y per capita, mas a gente quer achar o nosso capital per capita. Ou melhor, a nossa variação do estoque de capital per capita. De novo, mesma derivação que eu fiz anteriormente, baseado assim em capital per capita igual a capital dividido por L. O que a gente faz? Mesma coisa que sempre, né? Aplicar o logaritmo neperiano e derivar em relação ao tempo. Opa. Isso é uma regra da cadeia. A gente pode ver que, na verdade, isso aqui dá derivada do K em relação ao tempo, que era a nossa variação de estoque, né? Esse amiguinho aqui, vezes a derivada da função de K per capita, que vai ser 1 sobre K. Então, o que é isso aqui? Como a gente já falou, é a nossa taxa de crescimento de K. Então, nossa taxa de crescimento de K. Que essa também é uma notação válida, tá? Ela é boa quando você quer fazer várias manipulações, ou seja, eu quero minha taxa de crescimento e depois eu quero voltar para minha variação do estoque. Então, essa é outra notação. Vocês têm que estar confortáveis com as duas, tanto o K-chapéu quanto colocar dessa forma também. Minha taxa de crescimento de K per capita vai ser igual à minha taxa de crescimento de K menos a minha taxa de crescimento de L, que é a mão de obra. Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir ele na taxa de acumulação, na equação de acumulação de capital. A gente isola K. Então, o que a gente faz? A gente manda esse para o outro lado, né? Soma a taxa de crescimento da mão de obra dos dois lados. Multiplica pelo K que estava aqui. Aí a gente acha só a variação do estoque de K. Então, a nossa variação do estoque de K, que a gente tinha aqui, a gente pode igualar com essa variação do estoque de K que a gente achou aqui. Igualando, a gente acha que tá, a gente multiplica, a gente abre isso aqui. E aqui, esse era o que a gente tinha daqui, né? A gente abriu. Ficou nossa taxa de crescimento de K per capita vezes o K, mais nossa taxa de crescimento da mão de obra vezes o K. Aí a gente vai isolar nossa taxa de crescimento de K per capita vezes o K. Isso é uma manipulação bem longa. E o que é esse termo? Na verdade, nosso K per capita pode ser escrito também como K dividido pelo L. Vamos riscar. Isso é a variação do estoque de capital per capita vezes o L. Então, o que a gente pode fazer se a gente quer o nosso estoque de capital per capita? É só dividir tudo por L, dos dois lados, e a gente fica magicamente com várias variáveis per capita desse lado. Então, tcharam. Então, a gente tem nossas duas equações per capita, nossas equações principais, né? Uma é a nossa função de produção per capita e outra é a nossa equação de produção, nossa equação de acumulação de capital per capita. Vamos dar uma breve analisada dos gráficos, mas eu acho que seria bom, talvez, terminar por aqui. Eu dou uma revisão do solo na aula que vem, porque eu acho que as pessoas não estão mais aí. Mas enfim, vamos pensar no gráfico. Basicamente, a nossa taxa de... nosso gráfico
PIB, né, per capita, é esse. E a gente sabe que o nosso S é só nosso PIB dividido por algo, né? Ou multiplicado por uma constante decimal. Então vai ser um pouquinho menor, mas ter exatamente a mesma forma. E como é que a gente faz nossa curva de depreciação? Nossa curva de depreciação é simplesmente o outro lado da nossa equação. Então aqui a gente simplesmente colocou em evidência. Opa, o que eu fiz? A gente simplesmente colocou em evidência. Pera, a gente colocou em evidência isso aqui. Então, na verdade fica isso aqui, né? Fica SY menos K per capita, taxa de depreciação mais N. Então, se no momento em que SY é igual a esse termo aqui, né? A gente vai ter que a nossa taxa de variação do capital per capita vai ser igual a zero. Por quê? Porque está acumulando tanto quanto está desacumulando, digamos, né? Então, nesse ponto aqui, nessa interseção, basicamente o nosso capital vai ser, o nosso capital per capita, na verdade, vai ser igual. Ele não vai estar aumentando nem diminuindo, porque eu não tenho nem acumulação, nem desacumulação, digamos. Eu não estou investindo muito, nem desinvestindo. Eles estão se cancelando, se cortando. Aí é isso. Esse é o ponto em que o nosso estoque de capital per capita não muda. Então, aqui não tem crescimento do K, com investimento igual a depreciação. Esse seria o nosso K estacionário. E o nosso K estacionário está associado a um Y estacionário também. E esse é o ponto para que a gente tende no longo prazo. Por que isso? Esse é o gráfico da dinâmica de transição. É bem bom vocês sobre o modelo Solon, né? Assim, gravar como você deriva a partir das variáveis totais, né? Nossas variáveis per capita, ou seja, a derivação tanto da função de produção per capita quanto da função de acumulação de capital per capita. Isso é bom saber. É bom também saber a intuição por trás dos gráficos. Eu não sei como vai ser a prova de vocês, mas né, entender o que está acontecendo nos gráficos é bastante importante. Então, saber que esse ponto é que o capital não está crescendo porque o investimento e a depreciação se igualam e que isso vai gerar um dado Y também para que tudo tende, né? E também entender o gráfico da dinâmica de transição, porque ele é bem importante na realização dos exercícios. Então, isso aqui, basicamente, são as mesmas curvas anteriores. Então, essa curva aqui e essa curva aqui. Só que as duas estão divididas por K, per capita, né? Então, se a gente tinha depreciação mais taxa de crescimento populacional vezes o K, agora a gente só tem depreciação mais taxa de crescimento populacional. E se a gente tinha nossa curva de investimento, né? Agora a gente tem nossa curva de investimento dividido pelo K. E aqui o quê? Aqui a nossa depreciação é maior do que nossa curva de investimento. Então, por exemplo, se o K estiver para cá, quer dizer que a gente está tendo uma depreciação maior que o nosso investimento, quer dizer que a gente está perdendo K, né? Nesse montante aqui. A gente está perdendo K, então lentamente a gente vai migrando desse ponto para esse ponto, em que vai estar tudo equilibrado de novo, que é o nosso K estacionário. Então, aqui a nossa taxa de crescimento.
porque é a variação de um período para o outro. Então, aqui a nossa taxa de crescimento vai ser negativa e bem grande. Num momento em que a gente está bem afastado para a direita do nosso K estacionário. Quando a gente for vindo para cá, à medida que isso acontece, nossa taxa de crescimento ainda vai ser negativa, só que vai ser menor. Então, cada vez menos minha depreciação é maior do que minha taxa de investimento. Então, aqui a gente tinha uma taxa de crescimento negativa bem grande, aí aqui a gente tinha uma taxa de crescimento negativa menor, até a gente chegar aqui. Isso por quê? Porque a gente estava com o K acima do nosso nível estacionário, que está fora do equilíbrio, então tem que voltar para o equilíbrio. E a mesma coisa para esse lado, né, digamos. Então, por que as taxas de crescimento de K são maiores em módulo quanto mais longe estamos do estado estacionário? Porque K tem PMG decrescente. Quanto mais K, menos esse contribui para criar PIB. Então, se eu estou aqui, eu estou criando menos PIB, e vocês estão vendo que minha taxa de depreciação e crescimento populacional sempre vai ser igual, né? É uma reta. Então, sempre vai ser igual, enquanto que quanto mais K eu tenho, menos esse K vai estar criando PIB. Então, mais, digamos, esforço eu vou ter que ter para compensar isso. Para compensar minha depreciação e meu crescimento populacional. Então, isso por quê? Porque o PMGK é decrescente, né? Então, aqui, investimentos em K vão ter vão ser menos frutíferos do que aqui, do que aqui, do que aqui, do que aqui. Então, por isso que, à medida que meu K vai diminuindo, essa diferença entre nossa depreciação, que está meio que fixa, né? Vai diminuindo da nossa taxa de investimento dividido pelo K. Então, aqui vai sendo cada vez menos distante da depreciação. É isso. Aí a gente vai para encontrar o KSS, né? Nosso K estacionário. Eu acho que eu vou deixar isso para a monitoria que vem. Porque eu tenho ainda que preparar os slides melhor. Então eu vou parar de gravar. Não